O relógio da entrada da fábrica marcava 9 horas em ponto quando Andrei Krylov subiu pela escada metálica em direção ao galpão número 3. A porta maciça com a placa seção mecânica fixada por parafusos enferrujados rangeu nos gonzos ao se fechar atrás dele. No vastão escuro do ambiente, apenas o brilho opaco dos tornos mecânicos se destacava, iluminado por 2 lâmpadas pendentes que mal conseguiam vencer a penumbra. Com um clique seco, a luz amarelada da luminária de mesa revelou a bancada de desenho técnico, coberta por folhas de papel vegetal onde se esboçavam as peças do motor aeronáutico M25, um projeto que não admitia margem para erros, com tolerâncias medidas em centésimos de milímetro. Amanhã às 9 em ponto, uma comissão do comissariado chegaria para inspecionar cada detalhe e os projetos precisavam estar impecáveis. Andrei tirou o paletó, pendurando-o no encosto da cadeira, e abriu o estoque de desenho. O veludo preto da caixa, contrastando com o brilho frio dos compassos e réguas de aço, parecia convidá-lo ao trabalho. Desdobrando a última planta, o virabrequim com seu complexo sistema de contrapesos, ele segurou o lápis entre os dedos e curvou-se sobre a prancheta, inalando aquele aroma característico do papel grosso. O ar do galpão era denso, uma mistura de óleo lubrificante, limalha metálica e o cheiro acre do fluido de refrigeração. Do lado de fora, o crepúsculo de setembro espalhava suas sombras, alongando os contornos dos maquinários até transformá-los em silhuetas fantasmagóricas. Algures, no fundo da oficina, o pingar ritmado da água escorrendo do sistema de resfriamento quebrava o silêncio. Andrei trabalhava com metodologia, consultando periodicamente as tabelas de tolerância. Os sons habituais do galpão, o estalar do metal esquentado, o zumbido distante dos ventiladores compunham uma sinfonia mecânica que naquela hora só era interrompida pelo eco de passos no corredor. A porta se abriu com um rangido característico e na soleira surgiu Mikhail Petrovitch, o vigia noturno, cuja lanterna refletia-se na placa de cobre do cinto. Nas mãos ele trazia um molho de chaves, pesadas cobertas por uma camada espessa de graxa escura. Precisarei trancar a porta quando o senhor terminar, engenheiro Krylov, disse o homem com voz baixa mas que ressoava no espaço vazio. As ordens são claras. Depois das 18 horas, ninguém pode permanecer nos galpões sem autorização. Enquanto falava, tirou do bolso da sobrecasaca um caderno gasto e anotou algo com o toco de um lápis. Andrei assentiu sem levantar os olhos do projeto. O virabrequim exigia concentração absoluta. Um único desvio poderia comprometer todo o motor nas testes finais. O vigia, por sua vez, seguiu inspecionando cada estação de trabalho. Verificava os cadeados dos armários de ferramentas, testava a fixação das proteções das máquinas, checava os painéis elétricos com a precisão de quem conhecia cada detalhe crítico. O senhor já trabalhou com metal antes? Perguntou Andrei, notando a destreza com que o velho abria um cadeado complexo. Mikhail Petrovitch hesitou, girando a chave na fechadura com movimentos calculados. Era mecânico. Há muito tempo, respondeu, cortando a frase abruptamente. Fechou o armário com um estalo metálico. Até que horas planeja ficar? Havia um tom de autoridade na voz do vigia, embora suave. Andrei ajustou o desenho, aproximando o estoque. Até terminar. O homem anuiu e dirigiu-se à saída, mas parou na porta, virando-se para trás. Se precisar de algo, estou na guarita, perto da portaria. A porta se fechou atrás dele. Andrei voltou ao trabalho, mas minutos depois percebeu que seu ritmo havia sido quebrado. Algo no padrão dos sons do galpão mudará. As gotas do sistema de refrigeração agora caíam em intervalos mais lentos, como se o tempo tivesse se esticado. Ele esticou a mão para pegar o paquímetro, e foi então que o estoque escorregou da beirada da mesa. Compassos e réguas espalharam-se pelo chão de concreto com o estrépito metálico que ecoou pelas paredes. Andrei ajoelhou-se para recolhê-los, acomodando cada peça em seu lugar no forro de veludo, mas ao retornar ao desenho, notou que uma linha lápis havia ultrapassado a zona de tolerância. Antes que pudesse apagar o erro, um ruído agudo cortou o silêncio. O estalo seco de uma engrenagem engatando na caixa de transmissão. O som foi tão nítido na quietude da noite que Andrei ergueu-se instintivamente. Um zumbido surdo começou a preencher o ar, acompanhado pelo giro lento e depois acelerado do volante de um dos tornos. As garras de aço do mandril giravam no vazio como se buscassem algo para agarrar. Ele aproximou-se da máquina,
mantendo-se na área iluminada, e verificou a chave seccionadora estava desligada. Passou a mão pelo cabo de alimentação que vinha do quadro de distribuição, nenhuma evidência de superaquecimento. Mesmo assim, o torno ganhava velocidade. O eixo do motor já rodava em regime operacional. André estendeu a mão para o botão de emergência, mas hesitou antes de pressionar. Uma vibração sutil percorria a estrutura da máquina, transmitindo-se pelo chão. Padrão familiar para qualquer torneiro, típico de um leve desbalanceamento no sistema de transmissão. O cheiro de metal quente e óleo queimado intensificou-se, e das engrenagens da caixa surgiu um ruído surdo, como de dentes metálicos rangendo sob esforço. Ele deu um passo em direção ao quadro de força, decidido a cortar a energia por completo, mas parou ao distinguir um novo som no meio do zumbido, o arranhar de metal contra metal, como se uma ferramenta estivesse cortando uma peça sem lubrificação. O mandril continuava a girar vazio quando a porta se abriu com força. Na entrada, Mikhail Petrovich segurava uma lamparina a querosene cuja luz tremula realçava as rugas profundas de seu rosto. Eu havia pedido para não ligar nenhuma máquina, disse o vigia, avançando entre as bancadas com o olhar fixo no torno em movimento. Eu não liguei, respondeu Andrei, apontando para a chave seccionadora. O velho levantou a lamparina, iluminando o painel elétrico. Chegou mais perto, examinando a posição das alavancas. Um ar frio vinha debaixo de sua sobrecasaca. Ele devia ter ficado muito tempo do lado de fora. A máquina não parava e agora, ao ruído das engrenagens, juntava-se um bater rítmico vindo da contraponta. Sem titubear, Mikhail Petrovich puxou a alavanca de desligamento de emergência. Torno estremeceu, o mandril deu algumas voltas por inércia e finalmente parou. Vamos verificar a parte elétrica, determinou o vigia, colocando a lamparina sobre a bancada. Tirou do armário um testador com ponta longa e começou a checar os contatos do quadro de distribuição. André observava seus movimentos precisos, enquanto o aparelho permanecia apagado, confirmando a ausência de tensão. Com o disjuntor desligado, não há corrente nas bornes, concluiu o homem, fechando o painel com um golpe seco. André passou a mão pela caixa de transmissão. O metal já esfriava, mas ainda tremia levemente, como se guardasse a memória do movimento. Voltou à prancheta, tentando se concentrar no projeto do virabrequim, mas, poucos minutos depois, percebeu que novamente ouvia os sons do galpão com atenção redobrada. O vigia não havia saído, seguia sua ronda metódica, inspecionando os disjuntores, travamentos de segurança dos outros equipamentos. A lamparina projetava sombras dançantes sobre as polias e suportes como espectros mecânicos. Por fim, Mikhail Petrovich guardou as ferramentas, pegou a lamparina e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Se notar qualquer outra coisa estranha, me chame imediatamente. Estarei por perto. Os passos do vigia afastaram-se pelo corredor de concreto, ecoando como marteladas surdas contra o silêncio opressor. Andrei permaneceu imóvel, os dedos ainda gelados em torno do lápis, enquanto o som se dissipava na escuridão dos fundos da fábrica. Forçou-se a voltar para a prancheta, mas as linhas tremiam sob sua mão, traços desalinhados, como se o papel mesmo resistisse à precisão. Além do círculo amarelado da lâmpada de mesa, as sombras engoliam os contornos dos tornos, fresadoras. O ponteiro dos segundos no relógio de parede arrastava-se, indiferente, marcando uma hora sem nome e sem lógica. Foi então que o som chegou. Um rangido metálico seco como unha arranhando chumbo. Algo, abria, com lentidão calculada, a gaveta inferior do armário de ferramentas. André congelou. O lápis pairou sobre o papel vegetal, suspenso no ar carregado de pó e óleo râncio. Ruído repetiu-se, agora mais nítido, o chilrear dos trilhos de aço, o atrito de uma gaveta pesada sendo puxada contra a vontade dos mecanismos enferrujados. Seus dedos buscaram instintivamente a régua de metal sobre a mesa, frio reconfortante contra a palma suada. No limite da visão periférica, a porta do armário mais distante começou a se entreabrir sozinha, rangendo como um suspiro de ferro. Vento. Um fixador solto. A gaveta desalinhada pelo peso das próprias ferramentas. A explicação racional formou-se em sua mente, mas não teve tempo de se ancorar. Ar acima da prancheta estremeceu. O réis feder de níquel saltou primeiro, girando no espaço como uma lâmina afiada sob a luz trêmula. Seguiu-se o compasso, suas pontas reluzindo como presas. Em segundos, a caixa de desenho esvaziou-se,
esquadros, pontas secas, furadeiras, um enxame de metal afiado que se suspendeu no ar, girando em espiral lenta, como se obedecesse a uma gravidade invertida. Andrei recuou até a porta, mas a maçaneta resistiu imóvel, como soldada ao batente. As janelas altas eram inalcançáveis, gritar era impossível, a garganta seca como papel de lixa. O primeiro instrumento caiu com um clang surdo, o compasso cravou-se na tampa de madeira da prancheta, vibrando. Os demais seguiram em cascata desordenada, facas de traçar ricocheteando nas bancadas, chaves de fenda espetando-se nos flancos dos tornos. O eco metálico ricocheteou pelas paredes, multiplicando-se até que um estalo seco cortou o ar, o disjuntor principal. Os motores ganharam vida. Um por um, os tanques despertaram com um rugido gutural. As polias giraram. Ganhando velocidade, os mandris rodopiaram, devorando o silêncio. O ar encheu-se do uivo dos mancais sem lubrificação, do rangido de engrenagens secas. Na penumbra entre as máquinas, uma sombra moveu-se, rápida, periférica. Andrei virou-se bruscamente, os olhos ardendo na tentativa de focar a figura que deslizava entre os equipamentos, vestida na mesma jaqueta de trabalho surrada que usavam os operários há décadas. Ela parou junto a uma fresadora, inclinando-se como se inspecionasse as peças, os gestos mecânicos precisos. Uma lufada gelada varreu o galpão. Os papéis sobre a mesa voaram, espiralando até o teto em um redemoinho insensato. Os protetores dos tanques tremeram, batendo contra as estruturas com um ritmo crescente. O barulho era agora ensurdecedor. Todos os motores a pleno vapor, os eixos superaquecidos gemendo, o cheiro de metal queimado e ozônio saturando o ar. Andrei arremessou-se contra a porta, o corpo inteiro pressionando a maçaneta inerte. Foi então que na luz trêmula da lâmpada viu o refletido no vidro empoeirado da janela da porta, um rosto pálido, os olhos cavados como buracos negros, a boca entreaberta em um esgar que não era nem sorriso nem dor. A porta cedeu de repente. Ele tropeçou no corredor, fechando-a às suas costas com um baque surdo. Atrás dela, os tanques continuavam a uivar, e agora juntava-se ao coro estilhaçar de vidros, as janelas altas cedendo à pressão do ar vibrante. Andrei atirou-se pela escada de ferro em direção à cabana do vigia, os degraus retinindo sob seus pés como notas falsas em um coro mecânico. O som de seus passos era irrisório diante daquele rugido industrial, um sopro contra um furacão. E rompeu na porta entreaberta. Mikhail Petrovitch levantou-se da cadeira de madeira, o livro de contabilidade ainda aberto sobre a mesa, as páginas amareladas pelo tempo e pela fumaça de querosene. Seus óculos tortos refletiram a luz da lamparina quando ele os ajustou com um gesto lento, estudando o engenheiro ofegante. Lá no galpão, Andrei tentou organizar as palavras, mas elas saíam truncadas, absurdas. As máquinas ligaram sozinhas. As ferramentas voaram. E então eu vi um homem. Mas não era um homem. O vigia não piscou. Com a mesma calma com que verificaria um vazamento no telhado, pegou a lamparina do prego na parede e ajustou o pavio. O cheiro de querosene misturou-se ao suor frio que escorria pelas têmporas de Andrei. Apareceu então, disse Mikhail Petrovitch, a voz tão monótona quanto se falasse de uma falha na fiação. Vamos ver, mas fique perto. Subiram a escada juntos, o vigia à frente com a lamparina, Andrei atrás, os passos ecoando ocos no vazio do prédio. Pararam diante da porta do galpão. Silêncio. Nenhum uivo de motores. Nenhum estrépito de metal. Apenas o estalar familiar das vigas resfriando-se, o cheiro de óleo queimado e ferro superaquecido, vestígios de algo que esteve ali mas já não estava mais. Mikhail Petrovitch colocou a lamparina sobre o banco de trabalho. A luz dançou sobre as paredes, projetando sombras que pareciam mais curiosas do que ameaçadoras. Sente-se, Andrei Nikolaevich, disse o vigia, afrouxando o botão superior do casaco. Temos o que conversar. Andrei obedeceu, afundando em outro banco de madeira. A chama da lamparina distorcia as sombras, transformando ferramentas comuns em silhuetas grotescas. Não, são ameaçadoras, tentou se convencer. São apenas sombras. Há 5 anos começou Mikhail Petrovitch, os olhos fixos em algum ponto além da luz. Trabalhava aqui o mestre Kozin, Stefan Ilitch, um especialista desses que nascem com o aço nas veias. Sabia onde o mancal começaria a falhar só de ouvir o zumbido, como se as máquinas sussurrassem segredos para ele. Trabalhavam sem parar naqueles dias, continuou tirando do bolso um porta-cigarros amassado, mas sem abri-lo. Guerra.
Pressão de cima. Mais rápido, mais rápido. Cosin ficou sozinho, no turno da noite. Disse que precisava terminar um lote de peças críticas. Fez uma pausa, girando o objeto entre os dedos calosos. Pela manhã, o encontraram enrolado na própria jaqueta como um casulo. O torno ainda girava. Parou só quando ele apontou para um dos estanques no fundo, coberto por uma camada espessa de pó. Aqueles. Andrei seguiu seu olhar. O equipamento parecia inofensivo agora, um monstro. Adormecido. Na placa de controle, o número de inventário estava quase apagado pelo tempo. Depois começaram as coisas, prosseguiu o vigia. Primeiro, acharam que era a fiação. Revisaram tudo. Depois culparam os estanques. Mandaram cartas para a Alemanha. Os engenheiros responderam que tudo estava dentro das especificações. Ele soltou uma risada seca. Até que perceberam. Levantou a lamparina, aproximando-se do torno de Cosin. A luz revelou marcas de ferrugem nas engrenagens, manchas de óleo seco como lágrimas negras. O ar ficou mais denso. Andrei sentiu algo puxá-lo para frente, como se uma corrente invisível o arrastasse. Na mão de Mikhail Petrovitch, a chave inglesa começou a vibrar, e então caiu. No mesmo instante, as ferramentas nas paredes soltar-se-iam em um turbilhão letal. Vigia empurrou Andrei para trás de um estanque pesado, enquanto uma chuva de metal cortava o ar acima de suas cabeças, brocas cravando-se na madeira, limas ricocheteando nas colunas de ferro. A lamparina apagou-se com um chiado. Na escuridão quase total, iluminados apenas pela luz fraca dos postes da rua, eles rastejaram até o fundo do galpão, onde caixas de peças brutas formavam uma barricada improvisada. Atrás deles, o galpão ganhava vida novamente. Os tanques rugiam, acelerando até um clímax mecânico. Vidros estilhaçavam-se. E então, entre o caos, ele apareceu. A figura movia-se metodicamente entre as máquinas, parando junto a cada uma, como se realizasse uma inspeção de rotina. Sua silhueta na penumbra parecia translúcida. Um negativo de homem, esmaecido nas bordas. De vez em quando curvava-se para pegar uma ferramenta caída, examinando-a com cuidado antes de colocá-la de lado. Ele está procurando, sussurrou Mikhail Petrovitch, afundando-se atrás de uma caixa de rolamentos. E vai demorar para encontrar. Ficaram agachados, ouvindo os passos lentos metálicos como se quem andasse calçasse botas ferradas. O vigia tirou do bolso um cigarro amassado, rodou-o entre os dedos e guardou-o de volta. Seu rosto, iluminado pelos reflexos fracos da rua, era uma máscara de pedra. Sabe, disse por fim, a voz tão baixa que Andrei precisou se inclinar para ouvir. Eu sei como acabar com isso. Cair em surdina, como se o próprio ar se esgotasse. As luzes do teto piscaram uma vez, duas, antes de se apagarem de vez. No escuro, apenas o círculo de Andrei brilhava, uma auréola pálida no chão de concreto, tremeluzindo como gelo sob a lua. E então, o silêncio. Não o silêncio comum, cheio de ecos distantes e rangidos de metal resfriando. Este era um vazio espesso, quase físico, como se o mundo inteiro contivesse a respiração. Andrei sentia o suor gelado escorrendo pelas costas, a camisa colada à pele. Seus dedos, ainda apertando o pedaço de giz agora reduzido a pó, tremiam. Não saia do círculo. Não saia do círculo. As palavras do vigia martelavam em sua cabeça como um mantra. Do outro lado da linha branca, Mikhail Petrovitch, que permanecia imóvel, o braço erguido, com o crucifixo de cobre que agora ardia com uma luz própria, não o brilho fraco de antes, mas um clarão duro, quase insuportável. Seu perfil recortava-se contra a escuridão como uma silhueta de aço. A voz, antes rouca e trêmula, agora soava como um trovão distante, cada sílaba do eslavônico eclesiástico ecoando nas paredes nuas do galpão. E algo respondeu. Não foi um som. Foi uma vibração, um estremecimento no ar, como quando se aproxima a mão de um ímã poderoso e os pelos dos braços se erizam. Andrei sentiu gosto de metal na boca. O círculo sob ele pulsou, e por um instante, as linhas de giz pareceram se erguer do chão, tecendo uma cúpula invisível. Então ele apareceu. Não como antes, uma sombra trêmula, um vulto entre máquinas. Desta vez a figura de Cosin materializou-se com uma clareza terrível, como se o próprio ar se dobrasse para revelá-lo. A ceçoca rasgada pendia de seus ombros como pele morta. Os olhos, aqueles olhos não eram mais cavidades vazias, mas poços negros que sugavam a luz ao redor. E no peito, onde o aço o havia perfurado anos atrás, uma ferida
escancarada pulsava em ritmo com o silvo do ar escapando dos pulmões que não existiam mais. Cosin olhou para Mikhail Petrovitch, e o vigia sorriu. Não era um sorriso de triunfo. Era o sorriso de um homem que finalmente vê o fim de uma estrada longa demais, de um fardo que carrega há décadas. Ele fez um gesto, quase imperceptível com a mão livre, agora, e André entendeu. Com as últimas forças, arrastou-se até a borda do círculo, esticando o braço para fora da linha sagrada. Seus dedos encontraram o pedaço de vergalhão enferrujado que jazia abandonado perto de um torno. O metal queimou sua pele no instante em que o segurou como se estivesse ao rubro. Não importa. Com um grito gutural arremessou-o com toda a força que lhe restava. O vergalhão cortou o ar com um uivo agudo e cravou-se no peito aberto de Cosin. Por um segundo nada aconteceu. Depois, o mundo explodiu. O corpo do fantasma, se é que ainda podia ser chamado assim, arqueou-se como sob uma corrente elétrica. Das costuras de sua cessovca, de seus olhos, de sua boca, jorrou uma luz branca cegante, que varreu o galpão como um holofote celestial. As máquinas ao redor começaram a tremer, parafusos saltando de suas fixações correias, estalando como chicotes. O chão estremeceu. Andrei sentiu o círculo sob ele rachar em veias luminosas, como gelo sob pressão. E então ele falou. Não com a voz que Andrei conhecia, a voz de Cosin, o torneiro, o homem que ria alto demais e bebia vodka barata nos intervalos. Esta voz vinha de todas as direções, ao mesmo tempo vibrando nos ossos, nos dentes, no crânio. Chega! O clarão se contraiu, sugando-se para dentro do corpo do fantasma como água por um ralo. As máquinas pararam de tremer. O ar voltou a ter peso. E quando André ousou piscar, através das lágrimas que queimavam como ácido, viu apenas uma cessovca vazia, desabando no chão com um suspiro final de tecido podre. Silêncio. Mikhail Petrovitch que caiu de joelhos. O crucifixo em sua mão havia escurecido como se o metal tivesse queimado por dentro. Seu fôlego saía em soluços secos, os ombros sacudindo. Andrei rastejou até a borda do círculo, agora apenas diz esfarelando-se no concreto e estendeu a mão. Acabou? Sua voz soou como papel rasgado. O vigia levantou o rosto. Havia marcas nas suas faces, como se alguém lhe tivesse cravado unhas de gelo. Mas seus olhos estavam limpos. Pela primeira vez em anos. Para ele sim, murmurou passando os dedos sobre o crucifixo apagado. Para nós, ele olhou para as máquinas destruídas, para as paredes rachadas, para o vergalhão ainda vibrando no chão. Para nós começa amanhã. Lá fora, o primeiro raio de sol rasgou a noite como uma lâmina. Alguém gritaria em breve. Alguém viria investigar o barulho. E então as perguntas começariam. Andrei ajudou o velho a se levantar. Seus dedos, ainda trêmulos, encontraram no bolso do vigia um maço de cigarros amassados. Tirou um, ofereceu. Mikhail Petrovitch aceitou com um aceno. Enquanto o isqueiro tremia entre eles, uma labareda frágil contra o amanhecer. Nenhum dos dois notou a sombra que passou rapidamente pela janela quebrada. Nem o som de passos metálicos afastando-se pelo pátio. Os tornos começaram a perder força, seus eixos rangendo em um lamento mecânico, que se arrastava até se transformar num zumbido quase imperceptível. Uma teia, luminosa, tênue como fio de aranha, esticava-se do vulto até as engrenagens, vibrando em pulsos cada vez mais fracos. Mikhail Petrovitch ainda murmurava algo, mas as palavras de Andrei se dissolviam no ruído que latejava em seus ouvidos. A visão turvava-se, os contornos do céu borravam-se em manchas cinzentas. Seus passos o levaram instintivos até aquele torno, o mesmo onde Stomin havia caído, onde o sangue ainda parecia impregnar o ar. O espectro diante dele oscilava, desfiando-se em fumaça até que só restou um sorriso. Não era cruel, não era triunfante, era apenas sabedor. O último que Andrei viu antes que a escuridão o engolisse foi aquele sorriso. Acordou com o toque gelado de dedos calejados em sua face. O chão de concreto friava suas costas. Ao lado, a perna da sua prancheta de desenho projetava uma sombra torta sobre os esboços espalhados. Mikhail Petrovitch curvava-se sobre ele, a mão estendida com uma caneca de alumínio amassada. Beba, ordenou o velho com um gesto, a voz rouca como lixa. André obedeceu, a água fria queimando a garganta. Seca. São quase 7. A comissão chega em 1 hora, completou o vigia, ajudando a se levantar. O céu sob a luz cruel do amanhecer que se infiltrava pelas janelas empoeiradas era um campo de batalha.
bancadas viradas, ferramentas jogadas ao acaso, marcas de arrasto no chão de concreto onde o guindaste havia despencado. O círculo de giz que demarcava o local do acidente de Stomin estava quase apagado, apenas fragmentos de linhas brancas resistindo ao tempo. Andrei apoiou-se na prancheta, as pernas trêmulas. Mikhail Petrovitch já agia. Recolhia chaves de grifo, alicates, arrumava tudo. Com uma precisão militar, curto-circuito resmungou apontando para os cabos retorcidos no teto. O guindaste arrebentou com o tranco. A queda derrubou os tornos. Eles vão culpar a manutenção, sempre culparam. E assim fizeram. Com as mãos sujas de graxa e o suor escorrendo pelas têmporas, os dois apagaram os rastros da noite, Andrei alinhando brocas e fresas, o vigia, passando a vassoura úmida sobre as paredes enegrecidas pela fuligem. Às 8h30, o chefe mecânico irrompeu pela porta, um homem baixo e arredondado, macacão manchado de óleo escuro. Seu rosto ficou púrpura ao ver a devastação. Que merda é essa? Berrou, a veia do pescoço pulsando. Mikhail Petrovitch, impassível, relatou o ocorrido com a frieza de um relatório. Guindaste. Fiação velha. Ato já lavrado. O mecânico cuspiu pragas, mas acabou acenando com a mão. Vão arrumar essa papelada antes da comissão chegar, ordenou saindo aos trancos. Até às 9, o C estava apresentável. Os desenhos, antes espalhados como folhas mortas, voltaram a se empilhar sobre a mesa de Andrei, embora não na ordem correta. No canto, uma pilha de sucata foi ajeitada para parecer provisória. Os membros da comissão chegaram pontualmente. 3 homens de ternos surrados, pastas de couro gastas, olhares que varriam o ambiente como scanners. Fizeram perguntas sobre tolerâncias, processos de usinagem, revisaram os desenhos do virabrequim com um interesse que soava falso. Andrei respondia em monossílabos, os olhos fixos nos papéis, evitando a todo custo olhar para o torno de Kozen. Agora, apenas mais uma máquina obsoleta coberta por uma camada de pó, seus dentes de engrenagem opacos como dentes de um cadáver. A comissão demorou-se meia hora. Inspecionaram o relatório do guindaste, anotaram recomendações sobre a fiação, elogiaram com um sorrisinho condescendente a precisão dos desenhos. Excelente trabalho, engenheiro, disse um deles, batendo no ombro de Andrei com uma familiaridade que lhe deu náuseas. Ele assentiu, mecânico, sentindo os músculos dos ombros queimarem de tensão. Quando finalmente saíram, acompanhados pelo mecânico que falava alto demais, o C mergulhou num silêncio tão denso que parecia sólido. Andrei afundou na cadeira, enxugando a testa com um pano sujo de graxa. A porta rangeu. Mikhail Petrovitch apareceu no umbral, a chaveiro tilintando no cinto. Vou fazer a ronda, anunciou, como se fosse apenas mais um dia. Descanse. A noite foi longa. Antes que Andrei pudesse responder, o vigia já havia desaparecido pelo corredor, seus passos ecoando até se perderem na distância. O sol da manhã agora banhava os tornos, destacando o ritmo surdo dos martelos no fundo da oficina. Andrei olhou para as próprias mãos, os dedos negros de óleo e grafite tremiam levemente. Do outro lado do C, uma tábua do soalho gemeu. Ele congelou ouvidos esticados. Nada mais aconteceu. Apenas o vento brincando com um pedaço de papel vegetal preso à quina de uma bancada, como se alguém, ou algo, tivesse passado por ali há pouco e deixado para trás apenas o eco de um sorriso.